Muito boa tarde a todos que nos acompanham aqui na Rádio Cacique AM 1160. São pontualmente 17 horas e 2 minutos. E eu, Alexandre Calil, publicitário especialista em marketing, o seu companheiro de rádio aqui às quintas-feiras, no nosso podcast Desenvolve Cidades aqui da Rádio Cacique. Com oferecimento especial de Keep Suites Hotel, conforto, qualidade e requinte na melhor localização da cidade de Taubaté. Você que não conhece ainda o Keep Suites, acessa lá keepsuiteshotel.com.br que você vai conhecer um hotel com muito charme, muito conforto, a melhor opção de hospedagem aqui na região do Taubaté Shopping, ao lado ali do shopping, uma excelente localização para você, sua família, aquele evento familiar que vai receber aquela sogra que você quer colocar no hotel distante da sua casa, nem tão distante assim, né? Pra você não ter o trabalho de ir lá de madrugada, ajudar ela em alguma coisa. Então, manda a sogra lá pro Keep Suites que ela vai ser muito bem recebida, tenho certeza absoluta. Pessoal, lembrando que você acompanha aqui o nosso programa ao vivo no seu dial AM 1160, no facebook.com/Rádio Cacique Taubaté, ao vivo com imagens, e também aqui no meu Instagram, que já está conectado aqui, @AMCalil, você segue a gente ali e já participa da nossa live, já estamos ao vivo ali no nosso Instagram. E hoje muito especial, hoje nós vamos falar de empreendedorismo e investimento, porque a gente está recebendo aqui ninguém mais, ninguém menos do que essa dupla dinâmica dos investimentos aqui na região de Taubaté e do Vale do Paraíba, Johannes Salles e Bruno Barros, do escritório da XP Investimentos de Taubaté, não só de Taubaté, do Vale do Paraíba como um todo, né? Correto. Temos aqui uma unidade em Taubaté e outras unidades, eles vão poder contar um pouquinho mais pra gente. Sejam muito bem-vindos à Rádio Cacique. Johannes, prazer ter você aqui. Brunão, prazer ter você aqui. Vocês que vieram muito bem recomendados por um cliente de vocês, nosso grande amigo Sérgio Victor, ex-deputado estadual e quem sabe futuro prefeito de Taubaté. Vem forte aí, hein? Serginho vem forte aí para 2024 e a gente tem acompanhado a trajetória dele, é um grande amigo e um grande político, acho que vai fazer muito pela nossa região, mais do que já fez. Deixa eu apresentar as credenciais aqui da galera da XP. Ambos são executivos egressos do mercado financeiro, com ampla experiência na área de investimentos, fizeram aí uma transição de carreira do mercado bancário para o mercado de investimentos e possuem diversas certificações nacionais e internacionais. O Johannes aqui à minha esquerda é administrador, tem alguns MBAs, um deles em gestão financeira. O Bruno é economista, especialista também em investimentos, com um MBA na área de investimentos e controladoria. Já atuou no mercado automotivo e hoje é o head de operações da XP no Vale do Paraíba. Bom, sejam muito bem-vindos, prazer ter vocês aqui, microfones da Rádio Cacique abertos para vocês falarem um pouquinho sobre essa participação aqui hoje. Não posso começar o programa sem mandar um abraço mais do que especial pro André Mota, meu aluno de surf, tá aprendendo ainda, mas é um aluno dedicado, gosto muito de levá-lo para ensiná-lo um pouco, né? Sabe, tá aprendendo ainda, conhece um pouquinho de comércio, varejista e tal, mas na área de surf, coitado, tá aprendendo bastante ainda, tem muita trajetória pela frente. Grande abraço, André, obrigado aí pela audiência e, senhores, bem-vindos à Rádio Cacique. Calil, obrigado pelo convite, espero poder contribuir bastante aí com vocês no que tange a alguns insights, algumas dúvidas que a gente está acostumado a ver frequentemente lá no escritório também, e espero que seja realmente bem gratificante aí para quem está ouvindo conseguir de uma maneira ou de outra levar alguma informação que alavanque os negócios, que alavanque a empresa na qual hoje está responsável. Eu também quero deixar boa tarde aí pro pessoal. Espero que a gente possa contribuir aí para o crescimento aí de vocês e deixar meu abraço aí também pro André, meu colega de turma aí, onde eu carreguei nas costas aí por 4 anos na faculdade. Mais um então. Somos 2, então eu carrego ele nas costas dentro do mar e você carregou o André na faculdade. É isso aí, Bruno. Brincadeiras à parte, André é um grande amigo nosso e muito piadista, por sinal. Sim. Né? Senhores, vamos começar aqui falando um pouquinho do que é a XP Investimentos, do que é o escritório da XP aqui, e que conta também com a Capitólio, é isso? Correto.
Qual que é a diferença ou a similaridade entre ambas as empresas? São empresas diferentes, que são complementares, entendo eu ali. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, dessem um panorama geral para nossa audiência aí que está nos acompanhando na internet, no Rádio com Imagem e aí no Rádio AM também. XP Investimentos e Capitólio. Legal, Calil. Pergunta bem interessante, né? Até para começar a dar esse norte para os ouvintes, né? A XP Investimentos ela já tem há mais de 20 anos no mercado, ela é uma distribuidora de títulos e valores imobiliários. Então toda empresa, todo banco que queira fazer captação de recurso pode chegar até a XP, colocar na nossa boutique de investimentos, se pode chamar assim, né, na nossa loja de investimentos, e compete aos escritórios de assessores de assessoria de investimento fazer a distribuição. Então é como se fosse uma franquia. A Capitólio hoje, nós somos um distribuidor da XP, então, exemplo, tá? O Banco Itaú, uma empresa JBS, uma Marfrig, vem, procura a XP porque quer fazer captação de recursos via investimento. Essa captação de recurso a XP recebe e nós, se acharmos atrativos ou não aos investidores, via Capitólio a gente faz a distribuição. O Bruno, até se quiser complementar em algum ponto. A importância da XP, pouca gente sabe, mas há 20 anos atrás nós éramos muito reféns dos bancos, né? Perfeito. E a XP veio para disruptar o mercado financeiro. Foi realmente quem rompeu esse paradigma de investimento era só em banco privado e grandes bancos. Exatamente. Né? Então na cabeça da XP você consegue atender melhor o investidor se você tiver uma variedade de produtos, né? Entregando fundos de investimento, CDBs de bancos menores. Então ela serve como, de fato, o Johannes falou, uma boutique de investimentos, onde ela tem os mais diversos produtos para atender tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, e aí você consegue atender o cliente da melhor maneira possível. Tá? E a Capitólio veio como um escritório onde a gente tem essa parceria com a XP para distribuir os produtos dentro da XP. Perfeito, Bruno e Johannes. Eu me lembro que a primeira vez que eu escutei sobre XP, eu trabalhei no Grupo Anhanguera Educacional, e o Grupo Anhanguera pertencia ao Banco Pátria. E, se eu não me engano, nós fechamos uma parceria com a XP para fazer alguma questão relacionada à distribuição de ações. Foi logo no início que chegou realmente a XP, isso foi lá em 2010, 2011, assim, foi o primeiro contato que eu tive com a marca XP Investimentos, e obviamente de lá para cá o empreendedor, né, a marca só cresceu, só aumentou o volume de negócios e relevância. Foi adquirida pelo Banco Itaú, não é isso? Isso, final de 2018 o Itaú comprou 49%, né, das ações da XP. Com o passar do tempo ele foi vendendo partes das posições, mas ele ainda é um maior controlador, ou não? Não, desde quando ele comprou, né, ele comprou 49%, mas ele comprou também muito mais como um sócio que quer participar da distribuição dos lucros, né? Via contrato ele não podia ter decisões estratégicas dentro da empresa. Até por questões de conflito de interesse com o próprio Banco Itaú. Então ele participava dos lucros, mas ele não era consultivo. Não tinha poder de gestão. Perfeito. Bom, vocês vêm do mercado de bancos, indústria automotiva, mercado corporativo em geral. E eu queria começar aqui perguntando para vocês em que momento vocês resolveram fazer essa transição de carreira. Porque foi uma transição de carreira, né? E eu acho que isso, para todo empreendedor, empreender, né, seja qual for o segmento, é uma carreira que exige ali uma dedicação muito grande, e sair de uma situação às vezes muito confortável, que é uma carreira corporativa no banco, como vocês tiveram, ou no setor automotivo, que tem aquela segurança, não tem tanto aquela oscilação que a gente vivencia como empresário, e hoje vocês estão mais nesse segmento e lidam inclusive com o risco do próprio cliente, né, que deposita lá a custódia dos valores com vocês e tal. Em que momento vocês decidiram virar empreendedores nesse segmento da Capitólio aí, né, e da XP, e como foi essa transição para vocês? No meu caso, eu desde que entrei na faculdade, né, que eu comecei a fazer economia, eu sempre quis trabalhar nessa área. Mas o único mercado que eu enxergava aqui em Taubaté seria via bancos,
e não me agradava. Então eu acabei indo para o setor automotivo. E engraçado que a gente estava conversando antes de entrar no ar, o mesmo motivo que fez você sair da sua empresa que a gente estava conversando foi o meu. Então quando eu enxergava os meus superiores, o processo que eu teria para galgar novas posições lá, não era o que me atraía. E aí juntou com quando o Itaú fez a aquisição da XP, dando mais credibilidade, onde a XP começou a ganhar mais mercado, eu falei, bom, agora é a hora de eu tomar esse passo. Então eu saí dessa zona de conforto, porque é uma coisa que eu acredito, é onde eu vou estar feliz, onde eu vou conseguir agregar mais valor na minha vida pessoal. Legal, Bruno. E você, Johannes, como é que foi essa decisão assim de transição de carreira aí? O meu processo também foi bem parecido com o Bruno. Eu trabalhava na época na Fundação Getúlio Vargas, e então eu consegui um emprego no banco, na época como estagiário, né? E dentro do banco eu fui tirando as certificações que o banco exigia, e foi me dando conhecimento e mais proximidade, mais familiaridade com investimentos. Perfeito. E eu percebi que assim, não é falar mal, tá? Mas o banco ele não tem os produtos necessários, ele entrega os melhores produtos, mesmo não sendo os melhores produtos para os clientes, e eu fui vendo que aqueles melhores produtos do banco não era o que de fato existia no mercado como um todo. E fui procurando, sempre tive um viés mais empreendedor, inclusive no próprio banco conheci o Brunão vendendo meia de crossfit para ele, que eu fazia uns bicos por fora ali já para tirar uma renda extra. E quando eu vi a oportunidade, até junto com o Bruno, 2018, XP criando muito mais nome, mais credibilidade, e era um projeto na qual o foco realmente principal era trazer mais benefícios para o cliente, né, para o investidor. E eu vi que de uma maneira mais empreendedora, porque ali você não é CLT. Foi quando juntou conhecimento, com vontade de empreender, com boas pessoas próximas, né? O Bruno, exemplo. E foi quando a gente optou por dar esse passo aí com a Capitólio. E já são quantos anos agora com o escritório aqui em Taubaté? 5 anos aqui em Taubaté. A gente está desde 2018. É que a princípio nós começamos pequeno, ali no The One Office Tower, né? Do lado da Smart Fit. E não era um projeto a princípio focar em crescimento realmente, era mais um focado em fazer um bom trabalho com os pequenos e poucos que nós tínhamos, né? Mas fluiu de uma maneira muito natural, o mercado ajudou com taxa de juros caindo e muito mais gente procurando a XP, Bolsa de Valores também caiu na época por conta da pandemia, né? Para 60 mil pontos, então muito mais gente procurando, e a própria XP ganhou muito nome por conta do trabalho que a gente faz com os investidores. E aí a gente optou por dar esse passo de ir para a Avenida Itália, que foi quando trouxe muito mais nome, visibilidade, credibilidade ali para a gente aqui, a Capitólio também no Vale do Paraíba. Perfeito, Johannes. E eu me lembro, em 2019, eu já tinha voltado para o Brasil, eu estava morando no México, a gente falava disso, né? E eu tinha saído da Nissan. E aí eu fui ser sócio de uma empresa de mídia, a Decole Mídia, e a gente foi negociar outdoor. A gente foi fazer uma parceria de outdoor, fomos negociar e tal. E aí depois eu lembro que o André, grande abraço pro André, marido da Moniz, minha prima, Andrezão. Tá, os caras estavam falando bem de você aqui, hein, cara. Não sei que mágica que você fez lá, que você enganou todo mundo, eles ali, ó. Estão enfeitiçados aí, gostam muito de você. A gente tava falando de você aqui antes de entrar no ar. Grande beijo pro André. E aí eu lembro que vocês tinham acabado de chegar e tal, e enfim, a gente, né, já teve, eu já vi ali um potencial da marca mesmo, a XP muito forte, obviamente, e um trabalho muito sério ali de vocês. Depois eu me lembro que eu fui levar um projeto de um cliente, Marcelo Barrichello, Dr. Marcelo Barrichello, que tem a Ecotá Stella Silvia lá em Tremembé, e tem esse ideal aí de receber alguns investimentos lá na fazenda e transformar aquilo num centro de entretenimento, né? Num parque, né? A gente montou uma apresentação, fomos lá conversar na XP. Também tem outras referências, o Maciel, que está fazendo lá a pista, o autódromo particular ali em Tremembé, do lado do 7, né? E na época que eu fui secretário em Tremembé, ele também me falou que a XP estava cuidando dos negócios ali, atraindo investidores e tudo mais. Então a gente vê realmente pessoas muito sérias envolvidas, tanto do lado da XP e da Capitólio como vocês, e também do lado dos clientes ali, atuando com vocês. Muito bom, muito legal ver isso. Nós vamos para o primeiro intervalo e na volta
Eu vou deixar aqui já uma perguntinha que nós vamos continuar aqui no intervalo nas redes sociais, que é: todo empreendedor, ele acaba sendo um investidor, certo? O investidor dele mesmo, né? O cara que aposta nele, que pega o dinheiro muitas vezes dele, numa rescisão, alguma coisa, e vai investir num negócio que ele imagina que esse negócio vai dar uma rentabilidade para ele por mês, que é justamente a parcela de lucro que ele vai colocar no bolso, vai tirar como salário, como prolabore, chame como quiser, né? Mas a gente sabe que nem todos realmente sabem como investir esse dinheiro, seja no próprio negócio e conseguir tirar a sua renda, ou até mesmo utilizar o dinheiro da sua empresa, como a gente vê as grandes empresas fazendo muito bem, reinvestindo o dinheiro que elas têm, o capital de giro que elas têm muitas vezes e a parcela de lucro em novos negócios. Muitas pessoas não sabem fazer isso da forma correta. Eu queria que vocês falassem pra gente na volta do intervalo sobre isso. E vamos lá, a gente volta já. Vamos faturar, que aqui também é investimento, né, Kikão? Com você. Você está ouvindo Desenvolve Cidade. Oferecimento. Sim Comerciários de Taubaté e região, em defesa da classe comerciária. Equipe Suítes Hotel Taubaté. Conforto, qualidade e requinte na melhor localização de Taubaté. Saiba mais em www.equipesuiteshotel.com.br. Para um combate eficiente e todos os problemas não avançarem, Base Ambiental conta com um engenheiro agrônomo capaz de identificar problemas e indicar técnicas adequadas para a realização de cada serviço prestado, de maneira segura e eficiente. Conta também com profissionais qualificados e capacitados para realizar os procedimentos utilizando métodos e equipamentos apropriados para oferecer a solução mais adequada para cada caso. Pensou em sanitização, combate a escorpião, manejo de pombos, limpeza de caixa d'água, desinsetização, termonebulização, dessatização e descopinização? Faça-nos uma consulta. 3432-6606. 3432-6606. Base Ambiental. Excelência no controle de pragas. Seu estofado precisa de higienização ou conserto? Venha para a Vini Tapeçaria e Higienização. Somos especializados em residência e comércio. Higienizamos colchões, sofás e estofados de carros em geral. Retiramos no local com segurança e a garantia. Tá esperando o quê? Vem para Vini Tapeçaria e Higienização. Temos a solução ideal para o seu estofado. WhatsApp 12997587886. Venha conhecer nossa linha completa de puff para decorar o seu ambiente. Quer ficar livre dos ácaros e sujeiras? O melhor preço e prazo de entrega da região você já sabe. Vini Tapeçaria e Higienização é a sua solução. Sabe por que Taubaté não para de crescer? Porque investe no futuro. E o futuro tá na educação. Educação de qualidade, com a reforma de 87 escolas e creches. Além de reduzir o déficit de vagas, o trabalho da Prefeitura está garantindo mais conforto e segurança para professores e alunos. Aqui, o trabalho não para. E vem mais por aí. Taubaté, gestão em ação, cidade em crescimento. Prefeitura de Taubaté. Você está ouvindo Desenvolve Cidade. Oferecimento. Sim Comerciários de Taubaté e região, em defesa da classe comerciária. Equipe Suítes Hotel Taubaté. Conforto, qualidade e requinte na melhor localização de Taubaté. Saiba mais em www.equipesuiteshotel.com.br. Como é que é isso aí no bastidor? Voltamos ao vivo aqui na rádio e eu fazia a pergunta aqui de $1 milhão, né? O cara que é dono de um escritório de investimentos, ele realmente sabe mais do que os outros que estão no mercado, ou a informação ali é para todo mundo e é só a experiência que conta mesmo? Como é que é isso? Calil, o dinheiro de vocês está investido aonde? Na XP? Sim. Pergunta muito legal, tá, Calil? Porque muita gente acha que o assessor de investimentos, ele tem essa chave de ouro. O cara tem que ser milionário. Se não for milionário... E na verdade tem até regulamento, por lei, a gente, mesmo que nós soubéssemos de alguma informação privilegiada, né, o front running, por exemplo, nós não poderíamos usar dessa informação, que isso dá multa e até cadeia. Na verdade. Opa. Então, a princípio, sim, meu recurso está investido na XP Investimentos, e o que eu faço para minha carteira não é igual ao que eu faço para os investidores, pelo fato de que a gente tem que respeitar alguns princípios, que é primeiramente o perfil do investidor. Não é todo investidor que tem o mesmo perfil. Eu tenho um perfil mais agressivo, e aqui no Vale do Paraíba é mais para moderado, digamos assim, né? Certo.
E segundo, questões de objetivos com esse recurso também. Então, se o investidor tem um objetivo mais de curto prazo, eu não posso tomar risco em investimentos de longo prazo. Então, isso é o que difere carteira para carteira e é o que difere o nosso trabalho também, porque diferente de um banco, o nosso trabalho é muito mais personalizado no perfil do investidor e nos objetivos do investidor. Perfeito. Até porque nós não temos metas a bater, né? A gente precisa atender o nosso investidor da melhor maneira possível. Então, como o Johannes falou, qual que é o seu objetivo? O seu objetivo pode ser diferente do meu. Você pode ter um compromisso, eu quero viajar daqui a um ano, quero trocar de carro em X tempos, vou construir uma casa. Então, todas essas peculiaridades vão impactar... Tem que ser consideradas na decisão. Exatamente. Legal. A gente falava antes de ir para o intervalo, justamente sobre o ato de empreender é um ato de investir, né? E tem alguma maneira que o empreendedor que está construindo, por exemplo, um negócio para tocar, vamos pegar o exemplo do André aqui, o cara tem lá o Subway, tem a Fran tem a loja dela, enfim, qual que é o melhor caminho para um empreendedor, para um empresário reinvestir os eventuais lucros do seu negócio? É reinvestir na própria empresa? Vocês muitas vezes acabam sendo concorrentes desse método tradicional, porque às vezes o cara olha e fala assim, a minha empresa está dando lucro, então ele pega ou ele investe em patrimônio pessoal, então agora eu vou reinvestir na empresa. O cara compra alguma coisa para a empresa, um ativo para a empresa, amplifica ali a quantidade de funcionários, ou seja, faz alguma coisa que ele possa rentabilizar mais a empresa, render mais dinheiro na empresa. Mas às vezes também tem uma alternativa fora, por exemplo, passando pela XP, que pode ser muitas vezes ainda mais lucrativa do que a própria produção ou o próprio serviço que aquela empresa entrega. Vamos pegar aqui o exemplo do McDonald's. O McDonald's é um grande investidor imobiliário, né? Ele não é um investidor. Quem assistiu aquele filme, como é que Fome de Poder, né? Que é um filme muito bom. Fica a dica aí, a dica cultural de hoje aqui do nosso podcast. Fome de Poder é um filme com o cara que fez o primeiro Batman lá, me esqueci o nome dele. Não lembro o nome dele. Agora não vou lembrar o nome dele. Um ator excelente. Batman 2. E conta justamente, né, o nascimento do McDonald's e depois o que o McDonald's se tornou. Se tornou um investidor imobiliário. No caso, né, de uma empresa que está gerando um lucro ali, às vezes, em vez dela reinvestir no próprio negócio, ela pode investir fora, no mercado de capitais. Como é que é essa análise? Como é que vocês sugerem aí para o empreendedor de hoje? O que precisa ter em mente é que a relação de rentabilidade é diretamente proporcional ao risco. Então, por que no meu negócio eu vou ter uma rentabilidade maior? Porque o risco é 100% meu. Certo. Então, aonde que a gente consegue entrar para ajudar o investidor, o empresário? Entender qual que é o negócio dele, qual que é o projeto dele, para a gente saber se, às vezes, faz sentido você expandir, você está com um cenário que você precisa expandir, a gente pode te auxiliar, talvez, num capital de giro, ou talvez em um crédito para você ter uma taxa menor, em montar essa estrutura. Ou às vezes, o risco que eu vou tomar não vale a pena pelo retorno que eu vou ter. Eu tenho opções mais seguras. Agora, como a taxa de juros, a gente entrou num ciclo de queda, mas ela esteve alta por muito tempo, para você deixar o dinheiro parado, você estava ganhando 1% ao mês. Seu negócio está te dando isso? É o que a gente chama de custo de oportunidade. O quanto você vai ganhar se você deixar o seu dinheiro parado versus o quanto que eu vou ganhar se eu investir no meu negócio. Isso o empresário tem que ter essa noção. E muita gente não tem. Ele não consegue entender essa filosofia. O que eu sinto que ainda falta, que nem a gente estava conversando de muitos negócios que se iniciam e acabam fechando, é que falta uma parte de um passo anterior, que seria a parte de educação financeira. Você entender sobre o básico de contabilidade. Não se mistura dinheiro de PF com PJ. Essa é a premissa 1 de E é legal você falar isso, que o Sérgio, inclusive, que é o nosso amigo em comum, o Sérgio Vitor, enquanto deputado, defendeu muito isso da educação empreendedora, da educação financeira, desde a educação de base, isso como a importância para tornar o Brasil um país mais competitivo, com empresários mais bem preparados, né? Óbvio que a gente tem cases de sucesso, mas a gente tem muitos cases de insucesso e a gente vê erros como esse. E aí eu pergunto para você, Bruno, vocês lá nesse trabalho que vocês fazem lá, Johannes e Bruno, existe essa análise conjunta com o empresário, né? Pegando aí o empresário, por exemplo, do segmento de fast food, o cara que tem ali 1 ou 2 franquias, às vezes o cara botou ali 100 mil de lucro no bolso no ano, ali, além do prolabore dele. Ele chegou no final e falou, eu vou comprar outra franquia.
putz, mas será que todo o esforço que vai gerar comprar uma outra filial, abrir uma outra filial, talvez não seria melhor pegar esse dinheiro e colocar ali numa taxa, de repente num risco um pouco maior? Vocês fazem essa análise junto com o cliente de vocês? Como é isso? Ô Calil, pergunta muito legal, tá? Vamos lá, eu acho que um passo que o empreendedor, né, que estiver começando tem que ter bem definido principalmente ali o plano de negócios, para ele ter um norte do que ele quer, o que ele espera desse empreendimento que ele está começando, né? Existe uma taxa no mercado que a gente chama de prêmio de risco. O que é o prêmio de risco? Hoje nós temos uma Selic, né, que é a nossa taxa básica de juros, a 13,25, e qualquer coisa superior a essa rentabilidade, a esses juros, é o que a gente chama de prêmio de risco. Então, até complementando, né, o empreendimento ele tende a dar realmente mais do que 13,25 ao ano, porque o prêmio de risco dele é totalmente dele, igual o Bruno falou. Se porventura der errado, é ele por ele mesmo, né? Então, a gente costuma fazer um paralelo com investimentos que, se o empreendedor não tiver um norte do que ele quer, do que ele espera, por si só a gente já não recomenda que faça. Então é muito mais fácil a gente ganhar 13,25 ao ano sem correr nenhum risco, porque se já não souber antes do plano de negócio, né, o que fazer, abrir uma outra franquia ou não, a probabilidade de acontecer algo negativo, de ir no sentido contrário, é muito grande. Então a gente dá esse suporte. E até mesmo quando o empreendedor ele vem já com um plano mais bem definido, a gente tem várias linhas que a gente consegue dar suporte ali de alavancagem patrimonial realmente, né, com linhas de crédito, até mesmo consórcio, a gente sabe utilizar muito bem para conseguir dar soluções financeiras ali para o empresário que está procurando algumas alternativas de crédito ou até mesmo de investimentos. Perfeito. E hoje, o que seria um investimento mais conservador, tirando a poupança, que eu acho que a poupança, obviamente, é o mais seguro e conservador de todos, mas depois da poupança, o primeiro investimento, aquele cara, você não vai perder dinheiro aqui, mas você também não vai ganhar muito. Seu capital vai ficar estável ali, você vai ganhar um pouquinho acima da inflação, tal, vai te dar uma rendinha. O que seria a primeira linha de entrada, vamos dizer assim, de um produto XP aí da Capitólio? O título mais seguro que nós temos hoje é o Tesouro Selic, que é o título do governo. Você está emprestando dinheiro para o governo. Meu Deus, fiquei com medo agora. É do governo mesmo? Mas você pensa que o governo ele pode imprimir dinheiro, então ele não vai ficar te devendo. Se o governo for dar um calote, é porque os bancos já colapsaram e a gente já está num problema muito maior. Okay. Então, o mais seguro que nós temos hoje, Tesouro Selic. Você vai emprestar o dinheiro para o governo, você pode resgatar ele, tem liquidez de D+1, e ele vai performar 100% da taxa Selic, que é a taxa básica de juros. Certo. E aí, a partir daí, a gente vai colocando o que o Johannes falou de prêmio de risco. Então, se você for emprestar para um banco, você vai fazer um CDB, vamos supor. É um título bancário, e aí ele vai pagar um pouco a mais do que esse título da Selic, porque ele tem um risco um pouco maior. Aí, onde que encaixa aí o LCA e LCI? O LCA também é um título bancário, só que são letras de crédito de agronegócio e de imobiliário. Isso eu aprendi essa semana, por isso que eu fiz a pergunta. Qual que é a vantagem deles? Eles são isentos de imposto de renda. Uhum. Então, para um título de curto prazo, você consegue aplicar neles e ter uma rentabilidade atrativa. Então, porque a gente tem, aí eu vou entrar um pouco nessa parte mais técnica, que a gente tem o imposto de renda na parte de renda fixa, ela tem uma tabela regressiva. Então, quanto menor o prazo, maior o imposto. Então, se é um título de curto prazo, você deixa em algum título que é isento de imposto de renda. Perfeito. Eu vou fazer uma pergunta. Nós vamos para o intervalo, mas antes de ir para o intervalo, e aí a gente continua aqui na rede social, vou fazer a pergunta do Rafael Lima Duque Estrada, meu grande amigo Rafa. Ele é um construtor, ele constrói casas para vender. E o que seria, vamos, na visão da XP aqui, é uma consultoria de graça, vocês vão fazer aqui hoje, tá? Qual que seria o melhor investimento para um cara que está construindo, vamos dizer aí, num prazo de 12 meses, uma casa no valor de R$500 mil? E ele está capitalizado ali com os 500 mil, porque ele já construiu, já vendeu e tal, vamos dizer que ele está em os 500 mil, onde ele deveria, e ele vai usar esse dinheiro, né, passo a passo nesse cronograma da obra dele. Qual seria o melhor investimento recomendado pela XP e pela Capitólio para colocar esses R$500 mil nesse prazo de 12 meses? Vamos para o intervalo aqui na rádio e a gente continua o bate-papo na internet. Você está ouvindo Desenvolve Cidade. Oferecimento. Sim Comerciários de Taubaté e região
em defesa da classe comerciária. Equipe Suítes Hotel Taubaté. Conforto, qualidade e requinte na melhor localização de Taubaté. Saiba mais em www.equipesuiteshotel.com.br. A Rádio Cacique orgulhosamente realiza campanha para doação à Casa São Francisco de Idosos de Taubaté. Seja solidário, doe, transforme vidas. A casa oferece abrigo para mais de 100 idosos, uma das mais antigas do país. As doações podem ser lençóis, toalhas de solteiro, sabonete líquido da marca Pétala, entre outros. Você pode colaborar fazendo a sua doação. Faça um Pix. Para mais informações, ligue 12 3633 2777. Rádio Cacique e Casa São Francisco de Idosos de Taubaté. Um pequeno gesto muda vidas. Aos sábados, domingos e feriados, o seu melhor programa é o Sim Ecopark, o Clube dos Comerciários de Taubaté. Agora com uma novidade, almoço executivo aos sábados. E no domingo você almoça pagando por quilo o melhor da culinária, preparada com carinho para você e sua família. Sim Ecopark, Estrada das Sete Voltas, número 8.888, entrada aberta ao público em geral. Venha conhecer e passar um dia agradável junto à natureza com sua família no Sim Ecopark. Sim Comerciários de Taubaté e região, em defesa da classe comerciária. O Instituto do Câncer Brasil, um dos maiores centros de tratamento e pesquisas de câncer da América Latina, está em Taubaté. Tratamentos de quimioterapia, imunoterapia e cirurgias, aconselhamento genético e pesquisa clínica, tudo com os mais avançados protocolos. Oncologistas formados nos principais centros da América Latina. Atende Bradesco Saúde, MedService, Unimed e Intercâmbio. Tudo bem perto de você em Taubaté, atendendo todo do Vale do Paraíba, Avenida John Kennedy, 973, Jardim das Nações. Fone 12-99658-6906. Instituto do Câncer Brasil. Oncologia perto de você. Ganhar na loteria é questão de sorte. E comprar tintas e material para pintura pelo menor preço é o quê? É questão de ir ao lugar certo. Grupo Tintas Taubaté, há mais de 40 anos, uma referência em material para pintura. As melhores marcas nacionais importadas na qualidade que você precisa. 5 lojas com equipes orientadas pelas principais fábricas. Porque ter informação correta na hora de comprar é tudo o que você precisa. Tintas Taubaté, lojas em Taubaté e Pindamonhangaba. A gigante do ramo. A maior hidráulica do Vale agora é referência também em pisos e porcelanatos. São mais de 300 modelos à pronta entrega. E você já sabe, né? Vai construir ou reformar? Chama o Cardoso. Cacique, material elétrico é coisa séria, meu irmão. Eu não faço gambiarra, não me meto em confusão. Pra não levar um choque, pra você não se dar mal. Coreval Materiais Elétricos, Avenida Bandeirantes, 1051, Taubaté. Coreval. Ligue 3625-3300. Você está ouvindo Desenvolve Cidade. Oferecimento. Sim Comerciários de Taubaté e região, em defesa da classe comerciária. Equipe Suítes Hotel Taubaté. Conforto, qualidade e requinte na melhor localização de Taubaté. Saiba mais em www.equipesuiteshotel.com.br. Muito bem, voltamos ao vivo aqui no Rádio AM e a gente falava no intervalo. Só pra gente resumir aqui, Bruno dava dica de quem, do caso do meu amigo Rafael, que é um construtor. E vamos lá que ele tem 500 mil pra fazer a sua obra ao longo de 12 meses. A gente falava qual seria o investimento mais adequado para que ele tenha ali a liquidez que ele precisa para pagar o cronograma de obra dele, ao mesmo tempo não deixar de ganhar dinheiro com esse capital que ele já tem acumulado ali. E vocês diziam que para ele, nesse caso, talvez o tesouro direto seria um investimento que dá liquidez, que não paga imposto de renda? Tem imposto de renda. Tem imposto de renda, mas já é retido na fonte, mesmo resgata, assim cai líquido, mas ele vai receber pelo menos o dobro da poupança. O dobro da poupança. E em comparação a LCI e a LCA, qual seria mais vantajoso, por exemplo? Um título, porque o LCI tem título pagando 1% também ao mês sem imposto de renda. Você precisa enxergar
diferença entre LCI e LCA não tem, tá? É a que estiver pagando a maior taxa. E como esse é um dos fatos bons da XP, que como ela é uma boutique, ela tem LCI e LCA de diversos bancos. Então, o que estiver pagando mais, você pode adquirir. Enquanto um banco privado vai te oferecer só o dele, que Só nem tem sempre é a dele. melhor taxa. Exatamente. Muito bem, aí ó, já ficou a dica de ouro. O Kiko já vai sair daqui, vai pegar lá já o dinheirinho que tá embaixo do colchão e já vai meter lá no XP, né, Kiko? Eu tô de olho aí, tô vendo, cara. Muito bem. A gente falava também, principalmente ali na forma como vocês se colocam pro mercado, que existe ali um trabalho de ajudar no processo de sucessão. Legal. De sucessão tanto de empresas quanto a sucessão de capital. Como é que Legal. é isso? Sucessão é o que? Herança? É a Perfeito. passagem de bastão de uma empresa que era do fundador ali, do vô, do pai, e agora está sendo administrada por novos sócios? Como é isso? É que assim, esse é um assunto muito delicado, né? A sucessão nada mais é do que a morte. A gente está falando de quando você morrer, o que você está deixando de bem, seja para os seus herdeiros, enfim. E qual que é o ponto? É um assunto que hoje no Brasil ainda é um tabu e se torna um tabu ainda maior quando a gente pega instituições grandes vendendo produto que seria utilizado de forma corretamente e de forma errada, né? Então vende de forma errada produtos muito bons para esse tipo de utilização. Qual que é o ponto? O Brasil, apesar de nós termos uma carga tributária muito alta, para morrer ainda é muito barato. Quando a gente pega custos de inventário, ITCMD, custos advocatícios, no Brasil a gente tem uma carga ali por volta de 20% do patrimônio. Na prática, se eu tenho um patrimônio de R$1 milhão, 200 mil vira imposto, custo advocatício, Meu Deus, cartório. até pra morrer a gente paga? Eu não sabia Então, disso aí, não. mas nos Estados Bom, a Unidos... gente não, né? Quem ficar, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, tem lugar que chega a 60%. Então, o Brasil, por incrível que pareça, ainda tem uma carga tributária para morrer barato. Por outro lado, vamos imaginar um cenário que o empresário ele tem uma empresa, né? A empresa está avaliada em 10, 11, 12, 20 milhões de reais e porventura ele venha a falecer. Primeiro que a gente tem que blindar os sócios de como fazer essa sucessão, ainda mais se o sócio tiver uma posição relevante dentro da empresa, porque a gente já viu muito acontecer de filhos, enfim, que sucedem o fundador, né? E a empresa tende a não continuar, tende a não ir para frente. Perfeito. Então existem ferramentas para a gente blindar a empresa, blindar os sócios, em caso de falecimento, falta de um dos sócios, a empresa pagar essa parte responsável do sócio falecido à família e não ter uma família entrando na empresa. Isso seria um dos pontos, né? Um segundo ponto que daria para trabalhar também é igual o exemplo, um patrimônio de 10 milhões de reais para morrer custa 2 milhões. Então daria para fazermos algumas ferramentas, utilizarmos algumas ferramentas para, num cenário de morte, a família receber esse dinheiro do inventário e não precisar se descapitalizar. Um exemplo disso é o caso do Gugu Liberato, que até hoje não saiu um inventário dele porque uma das partes não tem o dinheiro para fazer o inventário. Se porventura tivesse ferramenta adequada, conseguiria fazer esse tipo Johannes, de sucessão. isso que você está falando, cara, né? Uma morte trágica, obviamente, né? A gente lamenta, mas esses dias numa roda de conversa, um almoço de família, alguém ali deu a informação de que se estava passando o patrimônio da parte do familiar daquela pessoa para uma empresa, para uma holding. Legal. E aí essa empresa, porque eles são ali, acho que 5 herdeiros, 5 filhos diretos e tal. Então eles estavam passando o patrimônio do pai, que já é mais idoso, para essa empresa, né? Como é isso na prática? Isso realmente é uma prática interessante, que poupa esforços, poupa essa questão do inventário, que a gente vê que sempre é uma confusão mesmo, ainda mais quando tem muitos herdeiros e tal. É algo que vocês têm indicado para os seus clientes? Essa é uma das nossas estratégias, né, que a gente tem para poder oferecer para o investidor, essa parte de hold, porque você pensa que se a PF morre, entra em inventário, minha vida está resolvida, eu juntei um patrimônio de 10 milhões, ok, você morreu, se seu filho não tiver um patrimônio, não tiver 2 milhões para pagar o inventário, fica tudo travado. Agora, se você constitui nada mais é que uma PJ. Sim. Você constitui um CNPJ, que é uma hold, onde você coloca os seus bens lá dentro. Se você falece, é um dos sócios que falece, os outros sócios assumem. Então você não tem esse custo de inventário, porque a holding não faleceu. Então, nada mais seria do que colocar então os filhos todos como sócios individuais daquela empresa junto com
a pessoa física fundadora ali. Exato, e aí na holding você tem linhas de sociedade, então o sócio nível A seria o patriarca, os sócios B, o filho. No caso do falecimento dessa primeira linha, os sócios da linha B automaticamente ascendem para... É como se fosse um contrato social, né? Como se fosse um contrato social, um acordo de sócios que na qual tivesse o falecimento, as cotas desse igualmente falecido... divididas entre os demais sócios. Perfeito, exato. E, mano, legal isso, hein? Muito bom. É legal porque, assim, quem trabalha com a parte imobiliária, né? Quando a gente fala de colocar imóveis na holding e colocar esses imóveis para alugar, a alíquota que se presumem de lucro é muito baixa, né? Tem uma redução de imposto de renda ali também para quem trabalha com hold, aluguel de imóveis, uma redução, assim, consideravelmente muito alta, né? Que faz muito sentido também até para esse tipo de negócio, de business também. E a gente conhece que tem bastante pessoas aqui de Taubaté que gostam de investir em imóveis. Sim. E às vezes eles investem tudo na pessoa física. Sim. Então você paga uma tributação muito alta, né? 27,5% de imposto de renda. Quando você constitui uma empresa e coloca os imóveis dentro dessa empresa, você tem um benefício tributário, você consegue ter uma isenção. Se não é o foco comprar e vender, e sim ter imóveis para aluguel, você tem uma presunção muito grande de imposto de renda. E toda essa orientação vocês fazem lá na XP? Perfeito. E eu faço, já emendo 2 perguntas e uma aqui. Para quem quer começar a investir, né? Qual seria aí a dica de ouro da XP para começar o investimento e a partir de quanto financeiramente uma empresa pode ou deve começar a investir, obviamente, né? Para que seja relevante ali na tomada de decisão e nos ganhos futuros para essa empresa. O que vocês costumam ver ali de capital? Existe ali um valor, legal, se você tiver 20 mil para começar a investir, é uma taxa legal, você consegue isso, aquilo. O que vocês recomendam? Qual é o momento ideal para começar? Quem aí nunca investiu, quem nunca conheceu o trabalho da XP para o mercado de investimentos? Pergunta interessante, vamos lá. O que a gente sugere para quem quer começar do zero é de fato ter um orçamento bem definido, tá? Primeiramente. Por seguinte, se pagar primeiramente, né? Então a empresa está faturando, exemplo, 100 mil reais líquido, desse percentual, primeiramente, ao invés de quitar as contas, a gente já destinar um dinheiro para investimentos. E esse percentual é relativo, né? Cada um tem o seu potencial de poupança, seu poder de poupança. Mas para começar a investir, Calil, é muito democrático o mercado. Tem ações, por exemplo, que custam 10 reais, tá? Tem fundos de investimento renda fixa que a partir de 100 reais, o próprio Tesouro Direto, a gente está falando ali de menos de 100 reais para começar a investir, e isso para começar. Obviamente, para ter uma relevância, para ter uma assessoria, para ser especializado, para a gente ter acesso até a bons títulos melhores do que o mercado oferece, a gente precisa de aportes até maiores, 100, 150, 200 mil reais, até por questões de diversificação. Não adianta a pessoa também vir com 1.000 reais, eu consigo dar para ela informação, mas ela não vai avaliar a XP, não vai avaliar o Johannes, não vai avaliar o Bruno, ela vai avaliar aquele único produto que ela adquiriu, aquele único ativo que ela adquiriu. Certo. Tá? Mas para começar, obviamente, tem um orçamento bem definido, e para começar com uma assessoria, a partir de uns 100 mil reais, a gente já conseguiria fazer uma diversificação de acordo com o objetivo. 100 mil reais por dia, é isso? Pode ser. 100 mil reais de capital inicial, uma cota, né? Correto. Um volume ali financeiro para o cara fazer um aporte na agência e aí começar Correto. A brincadeira do investimento. E é importante falar também que aí não entra só essa parte de investimento para PJ. Então eu tenho a PJ, eu não tenho 100 mil reais para investir, mas eu queria entender, eu quero fazer o meu negócio fluir, que nem quando você falou lá do Marcelo, a gente pensou em uma solução financeira para ele, o Marcelo lá do kart. Ele não estava com dinheiro para investir, mas tem potencial, mas eu não tenho liquidez. O que a gente pode fazer? Então o nosso trabalho é prover soluções financeiras para o nosso investidor. Perfeito. Então não tenho 100 mil reais líquido para investir, mas tô querendo alavancar minha empresa. E vocês têm linha de crédito também para pequenos empresários lá? O mercado de varejo não é o foco da XP? Como é? Chegar lá um empresário que tem um quiosque no shopping, ali que fatura 20 mil reais por mês,
e ele quer dar uma alavancada no negócio, ele tem uma linha de crédito lá na XP ou não? Ele tem que procurar um banco privado? O foco da XP hoje está mais em middle cap, né? Empresas de alto faturamento, médio faturamento ali, do que o próprio varejo. Obviamente a Capitólio hoje a gente tem muito parceiro, tanto bancos tradicionais de varejo, né? Os bancões que a gente fala, como muito startup que também gosta de fazer esse empréstimo para quem está começando. Obviamente, assim como qualquer outro banco, os parceiros também fazem análise de crédito, de rating, score, para saber se tem essa viabilidade ou não, tá? Mas também a gente tem parceiro que consegue verificar essa liberação de crédito. Perfeito. Nós vamos para o intervalo, faturamos, na volta a gente continua o bate-papo aqui com Johannes e Bruno da XP Investimentos aqui de Taubaté. Vamos lá aqui. Você está ouvindo Desenvolve Cidade. Oferecimento. Sim Comerciários de Taubaté e região, em defesa da classe comerciária. Equipe Suítes Hotel Taubaté. Conforto, qualidade e requinte na melhor localização de Taubaté. Saiba mais em www.equipesuiteshotel.com.br. Sua empresa e você precisam de certificado digital? É mais segurança e agilidade nas suas transações online. Certificação digital com facilidade e praticidade é na Trick Media. Ligue 0800 007 7272. Acesse certificado.trickmedia.com.br/Rádio Cacique. Condições especiais para ouvintes da Rádio Cacique. Ligue a gente. Trick Media Certificado Digital. Uma empresa do grupo Trick Media. Desenvolve a Rádio Cacique em sintonia com você. Cacique! A cada dia, um tema diferente. Indústria, comércio, turismo, tecnologia, segurança, justiça, solidariedade. Desenvolve na Rádio Cacique. O seu dia termina com uma injeção de ânimo e estratégia. Desenvolve diariamente às 5 da tarde, aqui na Rádio Cacique. A informação na medida certa. Desenvolve Cidade. Oferecimento. Sim Comerciários de Taubaté e região, em defesa da classe comerciária. Cacique. A cidade inteira já se ligou. O que eu te dou, volta pra mim. Se eu cuidar do planeta com amor, a felicidade vai sorrir no fim. Um toque feminino de amor, a família Milclean vai cantar assim. Sou Milclean, eu cuido de você, você cuida de mim. Minha paixão é te ver feliz, orgulho de dizer que eu sou Milclean. Você está ouvindo Desenvolve Cidade. Oferecimento. Sim Comerciários de Taubaté e região, em defesa da classe comerciária. Equipe Suítes Hotel Taubaté. Conforto, qualidade e requinte na melhor localização de Taubaté. Saiba mais em www.equipesuiteshotel.com.br. Voltamos ao vivo aqui e a pergunta que eu fazia no intervalo aqui da rádio e ao vivo pela internet é como a XP, como o escritório é remunerado, né? O escritório da XP da Capitólio aqui em Taubaté tem hoje 250 milhões de reais em custódia, significa que tem 250 milhões em que eles tomam conta que estão aplicados nos investimentos. Isso foi crescendo ao longo dos 5 anos de existência, graças obviamente ao bom trabalho que vem sendo feito, a reputação que foi sendo criada. E a minha pergunta era justamente, e da onde vem o retorno para o escritório? Como vocês são remunerados e da onde, né? Enfim... Conta pra gente. Primeiro ponto é a performance de carteira, tá? Deixar bem claro que não é o investidor quem faz o pagamento dessa performance, tá? A XP nos remunera, esse é o primeiro ponto. Então, se a carteira do Calil hoje, de exemplo, tá? R$1 milhão, for para mais 10 milhões de reais. Aí sim, André, chegou no número ali. For para 15 milhões de reais, essa performance, obviamente, o Calil vai comemorar e eu também, que a XP vai me remunerar. Por outro lado, se porventura for uma carteira de renda variável, o patrimônio tiver uma desvalorização momentânea, a minha remuneração também cai, tá?
Segundo ponto, tem então, muito... É um acordo ganha-ganha mesmo. Ganha-ganha. Né? É um ganha-ganha. Se o cliente estiver ganhando, quanto mais o cliente estiver ganhando, mais vocês vão ser recompensados por isso. Maior vai ser o tamanho da nossa custódia, consequentemente, maior vai ser a nossa remuneração. Perfeito. E o segundo ponto tem alguns investimentos que a instituição financeira, a empresa que está fazendo a captação de recursos, até mesmo o governo, no caso de Tesouro Direto, eles dão uma porcentagem do alocado como comissão, digamos assim, para o assessor que fizer a alocação. Perfeito. Então, como se eu uma pegar corretora de seguros, por exemplo. Né? Sim. Imagina, como a XP é essa boutique de investimentos, é como se fosse um iFood. Quando você vai colocar o seu restaurante lá no iFood, você paga uma taxa para você poder colocar o seu restaurante na prateleira. Certo, na então, prateleira. Todos os bancos e fundos de investimento, para poder estar na XP, eles pagam uma taxa para a XP. Perfeito. E a XP também repassa para os afiliados, vamos dizer assim. Exato. Legal, muito bem. E obviamente tem tudo, são flores, né? Vocês, acredito que ao longo desses 5 anos já acertaram muito, mas também erraram em algumas ocasiões. O que vocês aprenderam com esses erros e o que vocês fizeram de diferente, talvez, de um desses grandes erros que vocês tenham feito e que já amadureceram e não fazem mais? Enfim, conta alguma, né? Não precisa entregar, né? Obviamente, ninguém gosta de falar quando errou, mas acontece, né? O empreendedor, as empresas erram e isso é normal, faz parte do risco. O que eu posso citar aqui, acho que depois o Johannes, se quiser citar algum, pode citar. Quando a gente começou, a gente era muito focado em bolsa de valores. Então a gente era... nosso foco era concentrado em um tipo de produto. E aí a gente pegou pandemia, pegou anos ruins de bolsa, que acabou prejudicando tanto o nosso investidor quanto o retorno da empresa. O que eles enxergavam da gente. Uhum. Então, assim, passou como alguns investidores entenderam que foi um mau trabalho nosso, mas o mercado inteiro caiu. E a gente pensou, a gente tem que abraçar o investidor em todas as frentes. Então, a lição que a gente teve disso foi, eu preciso fornecer para o Calil tudo que ele precisa na área de investimentos. Não posso focar só em um tipo de produto, porque se esse produto não performar, não vai ser por minha causa e eu vou acabar sendo prejudicado. Perfeito. Então, quanto mais produtos eu conseguir atender ele, maior vai ser a vida dele aqui comigo. Entendeu? Até complementando o Bruno, eu acho que o Bruno ele é head de operações, eu sou head ali comercial. Uma da minha parte ali, como eu estou mais no frontline, né, eu diria que é processos que até englobam um pouco disso. Então a gente tinha um processo muito mais de bolsa, não padronizado, então a gente optou por padronizar todas reuniões de acordo com o perfil do investidor, mas padronizar carteiras, ter um processo mais definido de atendimento também, o que nós não tínhamos. E no começo, quando a gente começou a crescer organicamente, mas de uma forma também não organizada, né? Pessoas, a gente acabou contratando pessoas não de má índole, tá? Mas que não eram compatíveis com a cultura da empresa. Então, quando nós organizamos questões de processo, deixamos bem definido, e quando a gente identificou qual era de fato a cultura da empresa e as pessoas que mereciam, deveriam estar ali, foi uma época que a gente virou a chave também e a empresa deu uma boa decolada, graças a Deus. Legal. E qual que é a orientação? Acho que isso é legal também. A gente fala um pouquinho ali de poupança, tá? Eu acho que eu sei a resposta, mas a gente sabe que tem muita gente aqui em Taubaté que deixa o dinheiro na poupança. Qual que é a orientação que vocês dão nesse exato momento, nas condições atuais do mercado hoje, para quem tem dinheiro na poupança e o que fazer com esse dinheiro que está na poupança que seja seguro e de baixo risco? Vamos lá, primeiro ponto, a poupança ela realmente não é investimentos, tá? Segundo ponto, a poupança ela até tem uma remuneração, mas bem abaixo do que o mercado paga. O Tesouro Direto, que nós já comentamos aqui hoje, ele ainda está pagando 1% ao mês, a poupança paga metade disso, tá? Segundo ponto, a poupança ela demora 30 dias para te rentabilizar. Então, se eu colocar o dinheiro hoje e porventura sacar daqui 10 dias, eu não ganho R$1 de rentabilidade. E eu tenho títulos que de um dia para outro ele já tem uma rentabilidade e essa rentabilidade é sua. Se você quiser fazer o saque, a rentabilidade é sua, tá?
Mas a primeira recomendação é pare de falar que poupança é investimento e segundo, resgate. Imediatamente, tira seu dinheiro de lá e coloca resgate. E o que, na sua opinião, Johannes e Bruno, como que uma empresa, qualquer que seja o tamanho dela, como que ela pode investir o capital de giro? O capital de giro pode ser investido? Ou não, é um risco demais para uma empresa da noite para o dia, precisar fazer uma rescisão, acontecer alguma coisa, enfim. Eu tenho a minha opinião sobre isso, mas eu gostaria de ouvir dos especialistas aí. O empresário pode pegar uma parcelinha ali do seu capital de giro e botar no investimento para, de repente, aumentar inclusive os ganhos da sua empresa? Eu quando trabalhava no setor automotivo, eu era tesoureiro, né? Então eu vivia isso. Você tem diversos produtos com liquidez diária que você consegue rentabilizar. Até a XP tá com um produto muito bom, que é operações compromissadas, onde ele entrega uma rentabilidade boa, isento de IOF. Então, se você for deixar o dinheiro para curtíssimo prazo, 10, 7, 8, até 12 dias, ele performa muito bem. Então você consegue ter uma rentabilidade com dinheiro que você não está pensando nisso. Ele é destinado para você fazer o seu giro, mas você consegue ter produtos onde você consegue ter essa rentabilidade a mais. De quantos por cento mais ou menos ali? Chega a 1%? Não vai chegar a 1%, mas proporcionalmente, porque a partir do 12º dia ele passa a não fazer mais sentido. Então ele é para curtíssimo prazo. Vou deixar ele para um mês. Aí a gente tem CDBs aí que pagam aí 100% CDI para em um mês, aí pela taxa de juros vai dar próximo a 1%. Tem que entender qual que é o fluxo de caixa da empresa realmente, né? Se ela realmente utiliza esse caixa dela diariamente ou não, esporadicamente. Se ela utiliza diariamente, as operações compromissadas que o Bruno citou é 100% recomendado, por conta da alta rentabilidade frente a um título que tem IOF no começo. E o empresário consegue resgatar, ter essa liquidez diária ali, imediata, para pagar uma conta que surgiu, sim, fazer uma rescisão que apareceu. Sem dúvidas. E porventura for superior a 12 dias, né, ele, poxa, eu tenho mais tempo do que 12 dias, não é com essa frequência que eu utilizo. Um CDB 100% do DI, para começar ali já seria o suficiente, né? Já entrega 1% ao mês. Muito bom, é isso aí, Kikão. Estamos chegando ao final já? Não acredito. Hoje foi rápido, hein, galera? Foi rápido. Olha, eu quero agradecer demais a presença. Eu acho que enriquece literalmente muito o nosso podcast aqui, a Rádio Cacique, a nossa audiência. Muita gente acompanhou online ali, muita gente boa, gente empreendedora, profissionais. Eu vi que despertou muita atenção da galera. Lembrando que esse conteúdo vai ficar disponível lá no meu Instagram, vai pro nosso canal do YouTube também. E, gente, foi um prazer. Acho que nós vamos conversar mais. Quero ver vocês aqui novamente. Acho que tem muita coisa desse mercado de capitais aqui para nossa região, pra gente aprender, ensinar, trocar ideias. Agradeço muito a presença do Bruno aqui, do Johannes aqui. Já vou dizer que amanhã eu vou dar uma passadinha lá para tomar um café. Já me despertou aqui várias ideias aqui. E tenho certeza que muita gente vai fazer o mesmo. Obrigado mesmo pela presença. Foi um grande prazer ter vocês conosco. Obrigado aí pelo convite. Estamos te esperando lá com o cafezinho quentinho. É isso aí. Calil, obrigado também pelo convite. Como eu disse no começo, espero ter levado algum insight aplicável ainda hoje. A ideia é que a gente tenha um Brasil próspero, não só financeiramente, né, mas a níveis de boas empresas, de boas soluções, não só financeiras, mas um Brasil mais próspero. E você prefere café forte ou fraco? Café forte. Café forte. É isso aí. Galera, ficamos por Obrigado, aqui. Calil. Abraço. Valeu, um grande abraço pra você, ouvinte da Rádio Cacique, pessoal que nos acompanhou aqui no Instagram. Valeu. Kiko, André, obrigado. Até quinta-feira que vem. Bom final de semana a todos. Você ouviu Desenvolve Cidade. Oferecimento. Sim Comerciários de Taubaté e região, em defesa da classe comerciária. Equipe Suítes Hotel Taubaté. Conforto, qualidade e requinte na melhor localização de Taubaté. Saiba mais em www.equipesuiteshotel.com.br. Você vai ouvir agora Mundo Esportivo, segunda edição. Oferecimento Depósito Cardoso. Vai construir? Chama o Cardoso. Cacique. Você está em ZYK 673, Rádio Cacique Taubaté, São Paulo. Uma rádio do grupo